dar as boas-vindas a todos. Primeiro que tudo, agradecer a todos os participantes e todas as pessoas que, no fundo, estão a cooperar connosco na realização desta conversa. Lembrar que a Fundação de Serralves já desenvolve este trabalho, o trabalho de aproximação com o seu público e com um público muito diverso, há bastante tempo, portanto, acaba por ser, no fundo, a concretização de muitos dos nossos trabalhos, uma conjugação de muitos dos nossos trabalhos que têm vindo a ser feitos ao longo do tempo e que vêm dar resposta à missão que a Fundação de Serralves assume na sociedade. No fundo, a concretização de relações múltiplas, a construção de conexões, quer no âmbito artístico, quer no âmbito ambiental, cada vez mais próximos, linguagens que se vão encontrando num espaço maravilhoso como é da Fundação de Serralves, que consegue reunir um parque histórico e também um museu de arte contemporânea, uma casa de cinema Manuel de Oliveira, e um conjunto de uma equipa muito rica no âmbito da programação que apresenta a todos. Este horizonte foge além do nosso plano nacional e vai também para o plano internacional e, portanto, esta nova forma de comunicarmos através das redes e com um maior cuidado nas redes sociais, prende-se também com o contexto atual e com as necessidades que nós temos e que vamos percebendo que é importantíssimo que a referência de Serralves se mantenha sempre presente na sociedade, não só para as pessoas que visitam Serralves no Porto, mas também para todas aquelas que nos procuram pelas redes e que não têm possibilidade hoje de entrar nas nossas portas. E deste modo surge então um projeto novo que já tem portanto, algum tempo, que iniciou em março de 2020, que é um projeto intitulado Serralves Online Experience e que reúne um conjunto de experiências, partilhas que reportam para todas as áreas de intervenção que a Fundação de Serralves representa, portanto, como referi, nos diferentes nichos do trabalho que desenvolvemos e, portanto, dessa plataforma, dessa forma de nos encontrarmos, lançamos agora um programa exclusivo, um programa intitulado Conversas com Serralves, onde também, de uma forma muito transversal e abarcando todas as nossas áreas de conhecimento e intervenção, vamos procurar reinventar-nos para e com o público. É sem dúvida este o grande foco e o grande objetivo destes momentos que vamos criar. São sessões, um ciclo de sessões de conversas informais que vão trazer artistas, arquitetos, cientistas, pensadores, pessoas, no fundo, a terem aqui um momento de discussão, de reflexão conjunta, de partilha, e que vai ser algo contínuo, permanente, que vai acontecer todas as semanas, nas suas diferentes áreas e com um horário fixo às 18 horas. Portanto, dentro das diferentes dimensões que a Fundação trabalha, nós vamos poder ter esta oferta. Obviamente que isto resulta de um trabalho conjunto de todos, em que este reinventar, como referi, é efetivamente um reinventar não só da equipa de Serralves, mas que é feito com o público para quem nos dirigimos, que é um público muito, muito vasto e bastante rico ao nível da sua diversidade e, portanto, que sem dúvida que quando tudo isto passar vamos ter aqui histórias e acontecimentos para reportar todos e falarmos em conjunto. Não posso deixar também de referir que estas sessões no âmbito das conversas com Serralves, no âmbito do eixo ambiental, iniciam hoje, portanto, com uma conversa que tenho a certeza que será bastante enriquecedora e muito simpática e que, no fundo, nos convida a refletir um pouco sobre uma temática bastante falada e não só falada, que nos obriga também agora, num momento em que estamos confinados, a repensar a ação humana e obriga-nos também a refletir sobre todo o desenvolvimento que temos feito ao nível do nosso comportamento e da ação que temos, da ação antrópica que temos com os espaços verdes das cidades e, obviamente, com o parque. O que é que o parque representa? O Parque de Serralves representa numa teia urbana como é a cidade do Porto e de que forma é que ele presta um serviço grandioso com muitas frentes. Para estar connosco nesta conversa, temos como oradora convidada a Helena Freitas e como moderadora a Arminda. Apresentando de uma forma muito rápida, até porque a experiência das duas é bastante vasta, portanto eu vou procurar ser muito breve. A Helena Freitas, doutorada em Ecologia pela Universidade de Coimbra, é atualmente professora catedrática em Biodiversidade e Ecologia no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
e assume atualmente, e com muita honra da nossa parte também, muito orgulho, uma coordenação geral da equipa diretiva do parque e que nos tem acompanhado nestes últimos tempos a alimentar esta força anímica que é continuarmos para a frente e continuarmos a acreditar que tudo isto vai passar e que, sobretudo, a acreditar que vamos fazer coisas muito bonitas. É assim que me tem dito. A Arminda, licenciada em Ciências Históricas pela Universidade Portugalense do Porto, atualmente CEO da Farol Ideias, coordenadora executiva de projetos de televisão, coordenadora e realizadora do magazine Ambiente Biosfera desde 2004 na RTP e que tem sido também uma verdadeira amiga de Serralves ao longo deste tempo, tem estado connosco, com a equipa do parque no ciclo de conversas Ambiente Descontraído, que também ele vai ganhar outros contornos, portanto, com estas novas formas de comunicar e, portanto, às duas um grande bem-aja, desejando a todos uma excelente sessão, lembrando que podem utilizar o chat que temos disponível para colocarem as vossas questões e para qualquer dúvida que vão surgindo ao longo da nossa sessão e desejar-vos que seja produtivo e que participem e que partilhem connosco as vossas ideias e inspirações. O meu muito obrigada e até já. Muito obrigada. Helena, eu acho que é a altura para lançarmos já as primeiras ideias da apresentação que que vai partilhar aqui connosco. Acho que não é preciso mais nenhuma introdução. Obrigada, Helena. Muito obrigada, Arminda, também. É um gosto também revê-la e estar aqui hoje, enfim, a iniciar este ciclo de conferências. Portanto, cumprimento todos na assistência. Não vejo muitos, mas de facto, tenho a certeza que são todos amigos de Serralves, isso é o mais importante. Eu trago hoje um tema que espero abordar com eficácia, porque de facto ele é pertinente, é um desígnio de todos, o desígnio da sustentabilidade, e neste caso é um desígnio que eu vou procurar abordar na perspectiva de um parque, neste caso do Parque de Serralves, e um pouco mostrar de que forma me parece que pela sua, enfim, pela qualidade deste parque, pela fundação que integra, por todas as valências que estão associadas ao parque e designadamente no domínio da arte, da cultura, da arquitetura, da ciência, é de facto uma entidade absolutamente excepcional para poder conduzir esta agenda da sustentabilidade. E, portanto, é isso que eu vou tentar aqui de alguma maneira, enfim, pensar com todos, de que forma é que me parece, e, portanto, é um pouco a minha leitura também, já integrada na dinâmica que tenho procurado fazer nos últimos tempos com Serralves e, portanto, tentar, de facto, mostrar de que forma me parece que é absolutamente pertinente e urgente que Serralves tenha esse papel também na condução deste processo. Tenho aqui um problema técnico que peço imensa desculpa, ou seja, eu habitualmente passo os meus diapositivos, eu tenho aqui uma breve apresentação, mas hoje, por razões técnicas, tornou-se impossível, tive que pedir, não sei por que razão, mas não foi possível, vou ter que coordenar aqui da melhor forma com a Marta, portanto, a apresentação dos meus slides é uma coisa muito estranha, não costumo fazer isto, mas vou tentar sintonizar, portanto, sintonizar convosco num ecrã, sintonizar também com a Marta, com os slides. Hoje estamos sempre a aprender, de facto, neste novo, são desafios permanentes nos novos tempos. Enfim, e começo também, e já agora, a desejar que todos estejam bem e que consigamos, de facto, as notícias, de facto, todos os dias são muito negativas e não é fácil, de facto, mas eu tenho aquela velha máxima que só os peixes mortos é que não remam contra a maré, portanto, de facto, temos que continuar a acreditar que as coisas vão mudar e que vamos ter um pós-pandemia e que vamos poder construir um mundo novo. E, portanto, é este o tema que hoje pretendo abordar. A Marta, então, faz favor, passe lá o slide. Não sei, vamos ter que aqui ver como é que a coisa vai funcionar, não é? Consegue passar? E, portanto, o próximo, faz favor. Vamos ver se isto funciona. Boa verdade, portanto, hoje eu gostaria de estar a falar convosco sobre o parque e, portanto, e hoje devíamos estar no parque, eventualmente a ter esta conversa, não no parque, mas pelo menos entrávamos pelo parque e tínhamos esta conversa. Portanto, isto era a situação que todos gostaríamos de viver, mas a verdade é que não é possível, portanto, eu hoje
não vou falar do parque de outra forma, mas a verdade é que isto é um horizonte que temos que ter presente. Nada disto, da história que eu vou procurar fazer, pode ser, digamos, é feita sem o parque e sem essa realidade física que o parque vai continuar a ser. Passe, Marta, por favor. De facto, falar do parque e é a minha primeira mensagem, falar de natureza, porque, de facto, a natureza no fundo, também não deve haver nada que mais inspire a nossa, que nos aproxime da nossa condição humana do que a natureza, de facto. E hoje, porventura, muitos de nós sentirão a ausência dela, porque não é fácil, não estamos tão disponíveis, não é possível. Obrigaram-nos, de facto, a este exercício de confinamento e realmente a natureza, não temos estado atentos às cores da natureza, aos cheiros da natureza, não temos tido a mesma disponibilidade e, eventualmente, todos sentimos exatamente essa ausência, porque, de facto, ela é absolutamente essencial para o nosso bem-estar. E, portanto, eu penso que o primeiro exercício que temos que fazer, a primeira condição para a sustentabilidade é essa capacidade de olhar a natureza, de a respeitar, de a cuidar e de percebermos, de facto, a importância que ela tem para todos. O seguinte, Marta, por favor. Mas, de facto, hoje estamos, enfim, obrigados a isto também pela natureza, de facto. Portanto, a situação que vivemos é uma situação que resulta inequivocamente de um processo de alguma maneira disruptivo que temos conduzido, no sentido, de facto, de uma perda, de uma degradação muito acentuada dos nossos ecossistemas e, portanto, essa degradação e a aproximação cada vez maior das comunidades humanas a contextos em que normalmente não são contextos de presença humana, como por exemplo as florestas tropicais, têm de facto, portanto, estas duas condições, portanto, a degradação e a perda de habitat, têm de facto conduzido, isto é um relatório muito interessante feito o ano passado, portanto, de facto, pela Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, portanto, um organismo das Nações Unidas que, de facto, produziu este relatório muito recente, onde é, digamos, muito fácil de perceber a relação estreita que existe, de facto, entre a situação que vivemos e realmente esta forma como, em particular, nas últimas décadas, temos degradado a natureza. O próximo, por favor, Marta. E ainda esta semana, há 2 dias, a nossa Presidente da Comissão Europeia dizia com muita lucidez que, de facto, se não protegermos a natureza, de facto, a próxima pandemia está ao virar da esquina e, de facto, não há qualquer dúvida. Ela dizia isto pensando, em particular, numa situação em África relacionada com o vírus do ébola e, portanto, enfim, uma situação que, de facto, está neste momento também a preocupar, onde é, evidentemente, uma situação de aproximação muito perigosa entre as comunidades humanas e, de facto, alguns destes habitats. Mas, enfim, nós, de facto, beneficiaremos todos quando estivermos, de facto, tivermos esta capacidade. E ela dizia com muita clarividência também, e apontava para a possibilidade de ainda este ano, na China, numa cimeira que estava prevista no ano passado, mas que foi adiada para este ano, em que, enfim, poderemos vir a ter, desejavelmente, um acordo internacional para a biodiversidade muito semelhante àquele que conseguimos para o clima, portanto, em Paris, em 2020. O próximo, Marta, por favor. Isto, não, por acaso, vê-se mal e peço imensa desculpa, era só para terem também, um pouco também, para termos ideia, isto é o relatório exatamente, enfim, da avaliação do risco, enfim, que resulta de um inquérito, dos inquéritos que são feitos todos os anos à escala global, para perceber a percepção das pessoas relativamente aos riscos e, de facto, inequivocamente, enfim, a pandemia aparece como, evidentemente, o risco maior, aquilo que as pessoas melhor percebem e que sentem, mas logo de seguida estão, de facto, as questões do clima, as questões da natureza, da biodiversidade, portanto, de facto, estas questões estão cada vez mais na percepção do cidadão comum e, portanto, são realmente preocupações que exigem respostas concretas das políticas públicas à escala global. Próximo, por favor. Este assim fica, é muito...
Queria trazer-vos também alguma documentação muito rápida, porque de facto falar natureza é falar de biodiversidade e é preocupante, de facto, a situação que hoje temos. Isto é também um artigo deste ano, portanto, de 2021, de janeiro deste ano, com, enfim, um breve apontamento sobre o estado geral, de facto, dos nossos ecossistemas, dos nossos oceanos, das florestas de kelp, das zonas costeiras, etc. E, de facto, como podem ver, portanto, enfim, de uma maneira geral, mais de 50%, de facto, e em alguns casos mesmo 70%, 80% dos nossos recursos, dos nossos ecossistemas, estão profundamente degradados e, de facto, isto tem implicações tremendas relativamente ao futuro. Portanto, de facto, qualquer espaço natural, a natureza é de facto o recurso, o grande ativo do século XXI. Portanto, de facto, está na natureza a capacidade, e na capacidade que tivermos de proteger a natureza e de fazer da natureza, de facto, instrumental na forma como encaramos o desenvolvimento, é absolutamente estratégico, não apenas para a sobrevivência, mas sobretudo e no curto prazo, para o bem-estar coletivo e para a capacidade, de facto, de combatermos a desigualdade e de conseguirmos, de facto, uma agenda de bem comum. O próximo. Se calhar vamos avançar, isto era para ter uma ideia, porque é também um cenário que me surpreende imenso, que é o estado geral dos nossos insetos polinizadores. É um tema que abordaremos também neste ciclo de conversas e, portanto, eu vou dispensar agora. Mas também este é um relatório muito recente, também de 2020, feito inclusivamente, é muito interessante, porque isto é um exercício feito com a cooperação dos grupos bancários e financeiros suíços e que tem por objetivo, este relatório feito em 2020, tem por objetivo exatamente digamos, fazer um diagnóstico geral do estado dos ecossistemas ao nível de cada país e região, na perspectiva de fundamentar os investimentos, as perspectivas de financiamento dos programas de desenvolvimento e mesmo, digamos, da atividade económica de uma forma geral. Portanto, cada vez mais, digamos, os investimentos vão ser condicionados também digamos, à avaliação que existe concretamente sobre o estado geral da natureza nos diferentes países. E a verdade é que nós temos, de facto, os valores são estes, portanto, 25% de espécies, de facto, risco de extinção, comunidades ecológicas, perda de biomassa, então a biomassa animal é brutal e, portanto, são realmente dados que temos que ter presentes, portanto, neste olhar sobre a natureza. Não ficará, evidentemente, não podia deixar de abordar o parque sem trazer, de facto, com muita força esta ideia de que nós temos que olhar para a natureza também numa perspectiva, de facto, de a conservar, de a cuidar e de fazer dela, de facto, uma central na forma como pensamos programas de saúde, programas de desenvolvimento, programas artísticos. A natureza tem que estar no centro do nosso cuidar e do nosso pensamento estratégico. O seguinte... É difícil assim. Vou também, portanto, eu vou passar, porque isto está a ser mais lento do que eu desejava se fosse eu passar, portanto, dos serviços de ecossistemas, eu queria deixar-vos esta nota, de facto, hoje também é preciso pensarmos de que forma os serviços que nos proporcionam os ecossistemas estão garantidos. Portanto, cuidar é também isto, é cuidar não apenas na sua morfologia, mas também no seu funcionamento, não apenas na fisionomia, mas também na relevância que tem em termos dos serviços, dos bens e serviços que nos prestam. Isto é absolutamente essencial, porque isto vai fazer parte não apenas do léxico dos ambientalistas, mas do léxico da política, do léxico da economia, porque é a única forma de transformarmos o mundo, de facto. É agarrar a importância dos serviços ecossistemas e valorizar esses serviços. Por exemplo, hoje lia no Jornal Público uma questão, enfim, hoje o Manuel Carvalho, portanto, o editorial do Público, era exatamente sobre
uma questão que tem a ver com eu não posso deixar de o dizer, porque realmente é uma questão que me preocupou sempre, que é o facto de, nos territórios, as barragens, por exemplo, não deixarem rendimento às populações aos territórios. Ora, é de facto uma infraestrutura que foi lá colocada, mas que produz, de facto, valor para todo o país, não é? E, portanto, faz todo o sentido que esse valor, esse ativo que os territórios têm, de alguma maneira também revertam, portanto, de alguma maneira os territórios possam ser beneficiados, as comunidades possam ser beneficiadas exatamente de um serviço que estão a prestar ao país. Portanto, faz todo o sentido e vai ser este o caminho, e é este o seguinte, por favor. Esse entendimento, e passou, não há problema, esse entendimento é exatamente o entendimento que está na base, portanto, do novo Acordo Ecológico Europeu, portanto, do chamado Green Deal, que vem, de facto, colocar, enfim, a agenda ecológica no centro dos investimentos estratégicos, no centro da política pública europeia e, necessariamente, vai contaminar a estratégia global. Alguns destes, digamos, é uma agenda de sustentabilidade. O Acordo Ecológico Europeu é uma agenda de sustentabilidade que nos convoca a ter a ambição de a economia, portanto, temos para o clima, uma agenda para a descarbonização, portanto, também vamos ter, explicarei um pouco como é que, por onde é que isso passa, falamos de economia popular, de facto, da questão do sistema alimentar, enfim, todas estas temáticas do Green Deal são, de facto, na verdade, uma agenda para a sustentabilidade, e aqui o grande desafio é perceber como é que as instituições, todas elas, conseguem, de facto, incorporar estes desafios conjuntos. Avance, por favor. E só para concluir esta área da natureza, da biodiversidade, falar só desta agenda, que é uma agenda importantíssima, que ainda por cima teve um português a conduzi-la, a Agenda para a Biodiversidade 2030 da Comissão Europeia, é realmente fortíssima, é muito ambiciosa, portanto ela visa restaurar rios, plantar árvores, portanto, olhar para a biodiversidade urbana, valorizar os espaços urbanos também na perspectiva de uma agenda conjunta, enfim, de facto é uma agenda fortíssima e que também estará na base e vai seguramente apoiar alguns dos programas que vamos conseguir promover em Serralves. É o seguinte. Eu vou também, esta é uma nova realidade que teremos, que também não abordarei de uma forma muito profunda, mas está na base de uma nova linguagem que é muito importante para Serralves, porque Serralves pode inspirar esta agenda, são as chamadas soluções de base natural, que vão estar em muitos contextos, e essas soluções passam muito também pela capacidade que tivermos para inspirar, por exemplo, novos materiais nas cidades, na construção das cidades, o design ecológico, portanto, quando conseguirmos de facto trazer, por exemplo, zonas úmidas também para o espaço da cidade, valorizar a biodiversidade de uma forma geral, portanto, as soluções de base natural estão, em muitos casos, são soluções que sempre tivemos, mas vamos aprender a valorizá-las e vamos aprender a trazê-las para a transformação também do mundo. Pode seguir. E, portanto, este exercício todo, que eu estou a terminar este exercício preliminar, é também a transformação, e o que vamos aprender, o ter que aprender a fazer é, de facto, uma agenda de desenvolvimento que tem que estar dentro das chamadas fronteiras planetárias. Portanto, há de facto, temos hoje e sabemos hoje, com conhecimento real, que há já muitas situações que estão fora, que de facto são incomportáveis, e, portanto, não podemos
continuar a transgredir, portanto, de facto, temos que conseguir soluções de desenvolvimento, digamos que o chamado, o crescimento verde, o crescimento ecológico, são, enfim, teorias de pensamento económico que visam conciliar exatamente a economia e a ecologia, e isso é imperioso, portanto, temos, de facto, que conseguir fazer essa aproximação e conseguir, de facto, que o desenvolvimento reconheça que este tipo de crescimento económico é insustentável, não podemos continuar este caminho, temos que conseguir construir um caminho alternativo e esse caminho tem que ser dentro das fronteiras planetárias. Pode passar, por favor. Isto é muito difícil, de facto. E, portanto, enfim, este é o caminho é o caminho da sustentabilidade, é um caminho, de facto, inexorável, que passa, que, de facto, nos diz, enfim, reconhecemos hoje, e porventura hoje melhor ainda, que consumimos mais recursos do que aqueles que dispomos, produzimos mais resíduos do que aqueles que o meio ambiente suporta, perdemos biodiversidade e redistribuímos de forma cada vez mais desigual os benefícios dos recursos planetários. Portanto, isto é muito claro e, portanto, diria que, tecnicamente, a sustentabilidade é por isso que temos a capacidade de internalizar os impactos do processo produtivo e do consumo e de uma forma, assim, mais próxima, é o caminho que nos permite ser felizes, utilizando apenas o que necessitamos, sem comprometer a felicidade dos outros. Pode continuar, por favor. E temos então connosco esta agenda, que é a agenda que Serralves e que o Parque Serralves tentará fazer dela a sua agenda, que é de facto a Agenda 2030, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, que assenta que é de uma forma muito feliz, na capacidade de articular o bem-estar das comunidades do planeta, através de parcerias que nos conduzam em conjunto para uma agenda de prosperidade e de paz. O próximo, por favor, Marta. Portanto, eu vou passar, são os 17 ODS, os chamados 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Portanto, este é o exercício que o Serviço Educativo e a Fundação de Serralves já estão a fazer, portanto, perceber um a um cada um dos ODS, de que forma é que eles podem ser mais visíveis e, portanto, nos podem ajudar a fazer o caminho da sustentabilidade, enfim, evidentemente também nas áreas que farão mais sentido. Siga, por favor. Pode passar, deve haver aqui alguém. E agora entrava então no serviço educativo, agradecer imenso o trabalho que o serviço educativo tem feito, aquele que eu conheço mais recente, enfim, já conhecia, mas agora com a maior proximidade, é um serviço absolutamente excepcional. Esta é a agenda da Unesco para a Educação para a Sustentabilidade, é um documento relativamente recente que a Unesco produziu e que é também a Agenda 2030 do desenvolvimento da educação para a sustentabilidade, que visa exatamente termos capacidade de construir programas ao nível do espaço formal, do espaço escolar formal e informal, e temos a capacidade, de facto, de novas aprendizagens, portanto, de transformadoras, de dimensão cognitiva, comportamental, social, emocional, portanto, termos realmente uma agenda de educação que seja também ela transformadora. Não é um exercício fácil, mas eu julgo que os programas do Serviço Educativo de Serralves têm muito esta orientação e vão continuar a ter, portanto, são inúmeros, não apenas agora estes. Eu estou sistematicamente a ver aqui a entrada de um barulho, mas toda a gente deve ouvir, não sei porquê. A Marta, siga, por favor. Está difícil. Era só um exemplo, de facto, de algumas, são imagens muito bonitas que todos, enfim, que todos os dias e que voltarão a chegar de Serralves, portanto, de facto, esta possibilidade de fazermos ainda mais e melhor, portanto, com as escolas, enfim, na oportunidade de o fazermos com proximidade, assim será, até lá vai ter que ser de outra forma, mas o importante é estarmos com estes públicos escolares e, de facto, ajudarmos a capacitar, de facto, as escolas, os ambientes formais e informais e realmente levarmos natureza e este contacto próximo, de facto, estes exercícios de proximidade que são fundamentais para que as nossas crianças cresçam e, portanto, o papel de Serralves aqui é muitíssimo, muitíssimo importante e tem sido, e não é demais, portanto, também reconhecê-lo. Siga, por favor, Marta. A natureza traz-nos isto, as cores, os cheiros, de facto,
experimentarmos. Pode avançar. E voltaremos aqui, portanto, e temos que nos preparar para isso, é isso que estamos a fazer, portanto, estamos a preparar o futuro e preparar o futuro, porque ele virá, portanto, os cenários pós-pandemia virão e é importante continuarmos a fazer este trabalho, de facto, de proximidade, estes programas educativos. Pode seguir. É importante também, e Serralves tem uma matriz de ciência fortíssima, portanto, ciência evidentemente também muito, em concreto o parque, muito relacionado com estas áreas, portanto, de facto, e também a este nível vamos melhorar aquilo que já estamos a fazer, portanto, vamos melhorar sobretudo aquilo que tem a ver com a componente mais virtual, portanto, a possibilidade de facto de termos sites mais reforçados, mais interativos e, portanto, conseguirmos também produzir programas que cheguem ainda mais longe e que consigam, de facto, também levar mais conhecimento na área da biodiversidade em especial, onde os Serralves têm tido, de facto, um trabalho notável e vai continuar a ter. Pode seguir, por favor. A quinta também não gostaria de deixar de a mencionar, porque também aqui há programas específicos que vamos continuar a fazer. Ela vai, aliás, ser objeto de uma intervenção de um espaço físico que me deixa muito, muito satisfeita e que nos deve deixar a todos, que é tornar este espaço mais inclusivo, portanto, de facto, ser possível a visita por todo o tipo de crianças e adultos, portanto, com dificuldades motoras, portanto, de facto, esta mensagem da inclusão é também uma mensagem da natureza, portanto é também uma mensagem de facto da sustentabilidade, esta capacidade de facto de levarmos a mensagem a todos, portanto que ninguém fique para trás, é a grande mensagem da Agenda 2030, da Agenda para a Sustentabilidade e portanto este é um trabalho muito, muito bonito que está a ser feito e que vai ser feito na quinta, portanto tornando-o de facto mais visitada, portanto, mais até também mais aprazível a vários níveis, entre as quais até inclusivamente com a construção de uma infraestrutura que eu também penso que vai ser muitíssimo interessante, onde em princípio teremos um programa científico orientado para o solo e para a biodiversidade do solo e para a importância de percebermos o papel do solo nos nossos agrossistemas, sistemas florestais, sistemas produtivos de uma forma geral. Pode avançar, por favor. Agora também na perspectiva do papel do parque enquanto elemento natural no meio de uma cidade e, portanto, a agenda da sustentabilidade também passa por aqui, portanto, temos que ter este compromisso com a cidade, tem que ser valorizado, mais valorizado, enfim, já é, a cidade do Porto, enfim, a inserção de Serralves no Porto, muito para além da cidade do Porto, mas concretamente na rede de espaços verdes do Porto, isto tem que ser visível, portanto tem que se conseguir valorizar um pouco mais e estamos apostados nisso. Pode seguir, Marta, por favor. Vamos fazer um projeto exatamente, vamos procurar parcerias no contexto da cidade, valorizamos já a integração de uma aliança internacional para as alterações climáticas, o objetivo é também este, todos os espaços verdes, mesmo nas cidades, onde seremos muito em breve, 70% dos cidadãos do mundo vivem em ambiente urbano, portanto é de facto, por excelência, enfim, o ambiente onde estamos, onde também há natureza e não há razão para, pelo contrário, para não valorizarmos essa natureza e o seu papel também, por exemplo, na mitigação, na adaptação às alterações climáticas, é uma mensagem muitíssimo importante, porque de facto as cidades podem fazer a diferença na questão climática, não é? Portanto, a agenda do clima tem que estar muito presente e muito visível também nos espaços verdes e Serralves quer estar também na linha da frente, portanto, deste programa da intervenção da cidade no combate às alterações climáticas e vamos ter programas específicos, vou apresentar apenas um, pode seguir, por favor, que nós vamos associar concretamente, Marta, pode avançar, por favor? Que vamos associar concretamente ao Treetop Walk, portanto um programa científico que é muito, enfim, que não científico, mas que tem também o objetivo de fazer as pontes e as parcerias com a cidade, que é um programa de ciência onde, enfim, nós estamos aqui
estão a ver, estamos ao nível da copa das árvores, portanto nós aqui podemos perceber como é que funciona toda a maquinaria fotossintética de uma árvore, que é um ser vivo absolutamente extraordinário, é por excelência o ser vivo que melhor soube responder à ocupação da terra, e tem de facto a este nível daqui vamos colocar aqui um conjunto amplo de sensores, onde vai ser possível perceberem exatamente como é que se processam as trocas de água, o fluxo da seiva numa árvore, as trocas de carbono, e portanto, e por essa via também sensibilizarmos para a questão climática, para também o papel, de facto, das zonas verdes, das cidades, na resposta climática, mas também enquanto zonas de, digamos, na qualidade do ar, na capacidade de resposta também e digamos, em relação às temperaturas em ambiente urbano, enfim, há todo um conjunto de programação que pensamos fazer, mas em particular de facto, de mostrar como é que respira uma árvore, como é que funciona uma árvore de uma forma muito concreta e, portanto, fazendo depois, enfim, esse é o objetivo também, de ligar este projeto a outras zonas verdes da cidade do Porto, enfim, não será, enfim, uma lógica com certeza integrada na lógica da Smart City que a cidade já terá, mas também de podermos aqui fazer cada vez mais programações dirigidas à questão ambiental e concretamente à questão climática. Há também aqui o objetivo, a partir daqui, já agora, este vou passar muito brevemente, uma das áreas estratégicas para nós, a transformação ecológica para a nova civilização ecológica que o mundo terá, ou não há outra, é de facto o design e a capacidade de termos o design também a ajudar-nos na construção da narrativa. Portanto, temos uma colaboração já muito ativa com a Escola de Design, portanto com a ESAD, e queremos aprofundar este papel, até porque Serralves tem também a arquitetura, tem as artes, tem de facto esta ciência dos materiais e, portanto, também como é que de facto os materiais também, como é que levando novamente também a madeira para a arquitetura urbana, como é que isso pode também ser um elemento que nos ajude neste desenho da nova cidade. Pode avançar, por favor. E, portanto, regresso ao parque e a todo o valor que ele tem, todo o património paisagístico que ele representa, e, portanto, e aqui não posso deixar de referir, e é com muito gosto que o faço, portanto, o papel de grandes arquitetos e arquitetas paisagistas, portanto, que o Serralves teve e tem, porque uma vez diretores e arquitetos do parque é para sempre, não é? E, portanto, eu recordo a Teresa Anderson e o papel que ela teve, e a ela porque também a conheço melhor e sei que, de facto, é uma pessoa que teve um papel absolutamente estruturante também no desenho e na paisagem do parque. A Teresa Portela Marques, com quem também falei recentemente e a quem pedi também ajuda no sentido de facto, de também termos um olhar, um programa geral sobre sobre as unidades de paisagem que o parque também integra, de que forma é que as podemos valorizar mais, partindo do que temos agora, com os novos cenários, e em particular fazendo aqui um programa triplo que eu gostava muito de apostar, um programa que de facto tivesse evidentemente em atenção e respeitasse a unidade global de paisagem e harmonia global do parque, mas que pudéssemos também integrar uma programação tripla ao nível da água, da luz e do som, fazendo uma sintonização, uma harmonização entre a programação técnica e a programação artística, não é? E, portanto, este é um dos objetivos que tenho. Evidentemente que sustentabilidade é também conseguirmos mais eficiência no aproveitamento do recurso hídrico, mais eficiência no aproveitamento da iluminação, e neste caso queria também valorizar o som, mas de facto numa harmonia estreita com aquilo que são também as unidades de paisagem, portanto, as unidades físicas de paisagem, portanto, também queremos valorizar, estamos a tentar valorizar. A minha primeira preocupação foi para a questão fitossanitária, portanto, para os problemas fitossanitários que estamos a procurar resolver, que aliás não são exclusivos. Hoje a questão fitossanitária é uma questão global, é uma preocupação global, e evidentemente que espaços que são mais
em que estamos mais presentes, em que a intervenção humana é mais presente, são necessariamente espaços que têm também que ter uma prudência maior nestas questões da fitossanidade. E, pode passar. E termino então com os eventos, portanto, também ao nível dos eventos, portanto, estamos a tentar, não sei exatamente se consegui, se me esqueço, se recordei de tudo, mas ao nível dos eventos queria também deixar uma nota, porque, do meu ponto de vista, Serralves, pela sua dimensão extraordinária, pela sua qualidade, pela sua história, pelas pessoas que acarinham Serralves e que são também a sua direção, a sua administração, os administradores que têm sido tão presentes e amigos nestes meus primeiros tempos também em Serralves. De facto, é uma entidade tão extraordinária que, pela sua qualidade, tem de facto também fazer uma pedagogia que tem que ir para além da própria fundação, portanto é uma pedagogia que vai, como já vimos, às escolas e à forma como se organiza internamente, portanto tem que haver de facto esta agenda interna que a prepara, que a vai preparando, que a vai tornando mais forte, mas também tem que fazer a pedagogia, digamos, enquanto empresa, enquanto instituição, enquanto fundação e, portanto, e contaminar muito além. E, portanto, os eventos de Serralves têm que ter, de facto, um cuidado particular com a sustentabilidade, portanto, e então estamos também a preparar e, enfim, isso a direção saberá dizê-lo da Fundação, depois um dia coisa que o dirá, mas estamos a tentar fazer já estamos a trabalhar no sentido, de facto, de tornar os eventos de Serralves, que eles voltarão, e voltarão rapidamente, e todos queremos que voltem, e, portanto, são de facto eventos extraordinários, e serão ainda mais se forem também sustentáveis, se respeitarem de facto, digamos, todos os requisitos que têm a ver com as dinâmicas de certificação que hoje já existem, que são cada vez mais, digamos, mais robustas tecnicamente e que são realmente muito importantes. Portanto, estamos também apostados nesse assunto, nessa agenda, que eu penso que é uma agenda que nos deve mobilizar a todos, porque quanto melhor fizermos em Serralves, melhor farão também as pessoas que nos visitam e que estão atentas e que, de facto, também querem encontrar aqui inspiração para os seus cotidianos e para as suas práticas. Portanto, há, de facto, também uma agenda. A agenda de sustentabilidade é uma agenda de felicidade, porque é também uma agenda das boas práticas, porque é uma agenda do bem comum, não é? E, portanto, terminaria com isto, que não sei se há mais algum, mas será talvez mais um, e termino agradecendo algumas destas fotos, são da Mariana, são belíssimas, e eu pedi-lhes, porque a minha experiência era curta, eu não tive ainda, eu tenho a minha experiência de Serralves, agora é muito mais virtual do que presencial, e portanto agradeço à Mariana estas fotos e termino, enfim, dizendo que estou disponível para qualquer questão que me queiram colocar, e agradecer a atenção de todos e pedir desculpa por esta dificuldade de acerto, mas também obrigada, Marta, pelo trabalho, está bem? Helena, nós realmente tivemos aqui algumas questões. O som que se ouvia era as pessoas sempre a entrarem, a comunidade está muito alargada e foi muito interessante ver a interação, os links que foram partilhados. Parabéns à organização. Eu tenho aqui uma questão do Francisco Peixoto e havia uma outra questão do Ginho que a Raquel Lopes respondeu e eu achei muito interessante. Muito obrigada, está corretíssima a resposta, mas eu partilho então agora aqui a pergunta do Francisco Peixoto. Eu não vi nada. Eu não vi nada, não estive atento ao chat. Pois não, mas foi muito interessante. Ia acontecendo ali lateralmente, as pessoas que entravam, comentavam, viam os links que eram partilhados pela organização, foi muito, muito interessante. Não sei se me alonguei muito, espero que não, desculpe lá. Não sei se me alonguei muito, peço desculpa se alonguei. Não. Era um pouco E as imagens realmente eram muito bonitas, parabéns, eram mesmo muito bonitas. O Francisco está aqui a colocar a seguinte questão, no fundo é o papel de Serralves na cidade, e dizia aqui o Francisco que gostava de saber, de acordo com a gestão atual, qual é a normativa ecológica, portanto em comparação com a cultural, que o Parque de Serralves pode oferecer à cidade do Porto e, enfim, a outros parques urbanos em Portugal. A segunda questão do Francisco era qual a ligação de poder da paisagem que se encontra no Parque de Serralves, ela poder ser uma paisagem e uma economia face às paisagens dominantes,
Ou seja, como é que Serralves pode ser aqui um modelo que pode replicar para outros espaços? A questão do ginho era se havia uma legislação para proteger uma árvore num espaço privado, que a Raquel Lopes muito bem respondeu. Mas, por favor, Helena. Pronto, quer dizer, vamos lá ver, em relação à questão enfim, do modelo ecológico que eu desejavelmente, francamente, neste momento eu tenho ainda por fazer, uma coisa que tinha pensado fazer, que era um exercício de um conhecimento mais profundo daquilo que são as áreas verdes da cidade do Porto. Mas estas minhas funções são relativamente recentes, já são, digamos, durante a pandemia, não tive, as únicas oportunidades que tive foi de facto estar em Serralves e passear em Serralves e visitar Serralves em concreto com as pessoas que me têm acompanhado, mas não tive ainda o privilégio de passear na cidade do Porto, nas zonas verdes da cidade. Meu propósito é, sem qualquer dúvida, fazer esta primeira análise. Portanto, de que forma é que eu consigo criar, digamos, essas ligações entre as áreas verdes da cidade do Porto. Para mim isto é vital. Portanto, quer na zona que envolve Serralves, quer nas demais zonas da cidade. Portanto, para mim é muito importante, até do ponto de vista do meu pensamento estratégico, é muito importante eu ter primeiro este olhar presencial, físico, sobre as outras áreas verdes do Porto, e tenho isto já, digamos, até adjudicado, digamos assim, com algumas pessoas que eu quero que me acompanhem, com quem já falei, mas ainda não tive. Portanto, mas a minha prioridade será, de facto, perceber de que forma nós podemos articular com outras zonas verdes da cidade. E, portanto, relativamente, não sei se era esta exatamente a questão, mas a minha primeira harmonia passa por aí, não é com normativas de outro tipo, é esta. A minha primeira harmonização é esta. Depois, relativamente, de facto, a ser um espaço, como é que isto se combina com aquilo que é natural e com que unidades é que podemos valorizar? Eu acho que a natureza se valoriza sempre, não é? Portanto, é a primeira unidade que estabelecemos, a primeira convergência é esta. Portanto, nós estamos sempre perante a natureza. E devo dizer que uma das áreas onde, porventura, podemos fazer melhor este exercício é exatamente com o serviço de polinização. Eu penso que um dos exercícios que nos fariam mais rapidamente perceber de como estas unidades naturais interagem e como são tão importantes umas para as outras é, de facto, através da percepção dos polinizadores, onde estão os polinizadores, não é? E como, de facto, umas unidades valorizam outras. É claro que há outros elementos, na funcionalidade ecológica, nós conseguimos fazer outras ligações. Mas o que seria muito interessante era isso. Eu estou, inclusivamente, apostada em fazer, e já tive algumas conversas nesse sentido com o próprio ICNF, uma estratégia nacional para a polinização em Portugal. Portanto, estamos exatamente a olhar para os insetos polinizadores, que são muito mais do que as abelhas, não é? E eu penso que esse é um dos serviços que melhor nos pode mostrar como a natureza enfim, não tem exatamente essa fronteira, embora eu seja uma amante das espécies nativas, dos ecossistemas, enfim, seminaturais, com certeza que sim, e temos que os valorizar e que os salvaguardar. Aliás, um dos objetivos da estratégia que nós temos para a próxima Convenção para a Biodiversidade, e que começa a contaminar todos os acordos internacionais, é a possibilidade de virmos a ter 30% dos nossos sistemas preservados e, portanto, de alguma maneira consignados à conservação. Isto, evidentemente, que é um objetivo que eu subscrevo inteiramente e, portanto, o mais possível, mas não ponho de parte a qualidade e a importância dos serviços destes sistemas que não são exatamente, enfim, tidos por naturais, não é? Portanto, depois o Francisco sublinhou que é realmente isto que nós estamos aqui a falar, o assegurar o contínuo entre o natural e o cultural. Exatamente. A Natália... É que eu tenho muita sensibilidade para isso. Quer dizer, eu aprecio muito essa convergência também, e também, digamos, até uma convergência biocultural ou ecocultural. Tá? Portanto, eu não... isto, digamos, seria... Mas é uma outra discussão, mas, de facto, a herança biocultural
é absolutamente estratégica quando fazemos aqui também esta ponderação e, portanto, não separo essas coisas. Claro. A Natália está, no fundo, a fazer aqui um convite, que era para não esquecermos na Fundação Engenheiro António de Almeida, portanto, na Rua Tenente Valadim, é muito perto, que há um magnífico... é maravilhoso, ela é mesmo muito pequenina, é um parque natural e é mesmo muito bonito. Fica desde já o convite, que tenho a certeza que a Helena vai gostar de ver. Portanto, esta relação, no fundo, é uma sensibilidade que está aqui em cima da mesa. Os outros jardins, outros parques, os logradouros, o Porto sempre teve imensos os verdes interiores, que era muito interessante valorizar, e alguns deles até poderem trabalhar, isso faz parte, se calhar, do vosso projeto, poderem trabalhar com outros espaços na cidade e eles poderem ser abertos ao público e valorizarem a função e o prazer que muitos desses espaços interiores, alguns que estão em zonas privadas, outros estão algumas fundações como esta, ou mesmo algumas entidades, associações que têm espaços que valeriam a pena ser pensados como neste contínuo, ou seja, a cidade oferecer aqui uma zona de contínuo, não é um contínuo verde, mas há aqui espaços muito interessantes. E aqui fica desde já, de certeza, o convite feito em nome da Natália. O que nós temos aqui, vocês podem continuar a pôr, por favor, questões. Um dos pontos que a Helena tocava aqui, porque vai ser realmente o que está aqui em cima da mesa, está muito presente, já há muitos projetos, alguns projetos dos serviços dos ecossistemas que estão a ser testados aí durante uns tempos. Ou seja, a capacidade, não sei se vocês vão ter, espero que sim, a capacidade de apesar de estarmos em período de teste, de testar os serviços dos ecossistemas e majorar, se as próprias cidades que não estão dentro daquele âmbito das serras e do Tejo Internacional que o governo lançou, se há algumas zonas das cidades que poderiam entrar para gerirem também esta capacidade de bolsa de serviço de ecossistemas. Era uma possibilidade, Helena? Eu vejo isso em qualquer escala. Essa possibilidade para mim existe em qualquer escala, portanto não parece que exista limitação territorial, ou portanto, quer dizer, isto só é possível, falamos de serviços de ecossistemas em zonas, não, quer dizer, olha, por exemplo, em Serralves, se nós apostarmos no solo, o serviço do ecossistema solo pode ser uma aposta que é fundamental para a cidade, porque, por exemplo, a circulação da água, o enriquecimento dos nossos enfim, dos nossos aquíferos, portanto é fundamental termos zonas permeáveis e, portanto, por exemplo, mas quem diz isso diz a própria decomposição. A decomposição é um serviço, não é? Que nós tendemos a esquecer, mas que é um serviço essencial para que o ciclo da vida continue. Portanto, há de facto, falava há pouco da questão da polinização, as cidades podem ser zonas, digamos, podem ser as zonas de viveiros quase de insetos polinizadores, não é? Portanto, basta que, e isso está-se a fazer, ainda ontem ontem estava com uma colega de Roterdão, portanto, no Porto de Roterdão, colocaram exatamente em zonas, enfim, que se diria mais agressivas do ponto de vista da paisagem, que são mais ruderais, não é? Em que são sobretudo espécies, o que aparece normalmente são aquelas espécies chamadas pioneiras, ruderais, portanto, que não são tão bonitas do ponto de vista das cores, etc. Mas é muito fácil colocarmos, por exemplo, flores que podem seduzir os insetos polinizadores e dessa forma a cidade ser até, ainda ontem eu pensava, por exemplo, vou confessar-vos, isto não disse ainda a ninguém, mas vou dizer isto assim, eu penso, por exemplo, que Campo Maior devia ser uma cidade pollinator friendly. E tenho este objetivo de dizer na próxima oportunidade, dizer, façam isto, porque tem a festa das flores, porque não? Porque não pode haver um conceito destes, um conselho porque é que há de ser só, quer dizer, só o carbono, porque não isto, não é? Porque basta que os jardins das casas, que as hortas possam de facto ter há países que estão a fazer isto, isto é uma coisa gravíssima, se tiverem, não sei se é um tema que não estarão muito, que não estarão muito atentos, mas, por exemplo, na Califórnia, para poderem
polinizar os super amendoais, levam caminhões de polinizadores que libertam, porque sem polinização não temos, de facto, a garantia de uma série de serviços. E, portanto, há imensos serviços de ecossistemas que podemos perfeitamente colocar como contributo de uma cidade, e que pode ser moeda de troca, de facto. Portanto, por que não? Portanto, não tenho... Isso é um exercício que não só podemos, como devemos fazer, e, portanto, estou a pensar, a cidade do Porto tem uma zona, tem toda a zona costeira, portanto, a zona costeira, as zonas úmidas, as dunas, quer dizer, são, de facto, zonas onde se pode perfeitamente também, Claro. enfim, E nesse caminho dos polinizadores, Helena, é uma questão que nós já falamos há muitos anos e eu acho que há que sublinhá-la novamente. Por que não utilizar prados, o que significava aumentar os polinizadores, em vez de estarmos a fazer uma relva mais artificial, precisa de manutenção, precisa de inseticidas, precisa de uma série de coisas. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos, de facto, que pensar estrategicamente. A grande dificuldade da agenda da sustentabilidade é a exigência do pensamento sistémico, não é? Nós não estamos formatados para isso, estamos mais formatados para um pensamento muito fragmentado e para resolver um problema de cada vez, não é? Portanto, e esta lógica da eficiência também nos condiciona, porque a eficiência obriga-nos a atingir um objetivo, mas muitas vezes atingido, não é? Mas, de facto, o pensamento sistémico, é muito a lógica da ecologia. Nesse sentido, fico muito grata por ter feito esta opção porque, de facto, é importante olharmos em rede, termos a capacidade, de facto, de pensar, e às vezes fora do sistema e de fora para dentro, não é? Claro. E, de facto, isso é um pecado capital de muitas das nossas cidades, das muitas zonas urbanas, em que, de facto, fizemos uma aposta por uma lógica que achamos que seria uma lógica de bem-estar, mas que de facto é muito pouco eficiente, portanto consome imensos recursos e isto não pode ser, portanto de facto temos que começar a ser mais eficazes, portanto, e fazer outro tipo de escolhas, mas é também neste sentido que eu penso que o Serralves tem condições e nesta convergência extraordinária da arte, não é? Da cultura, da arquitetura, e poder, de facto, aqui fazer em conjunto, termos em conjunto a mesma linguagem, não é? Ou pelo menos trabalharmos com o mesmo objetivo, eu acho que é fantástico, é uma oportunidade fantástica e eu também fico contente pela oportunidade de estar agora também neste processo de colaboração. Helena, a Natália está aqui a falar numa coisa que realmente tem toda a razão. Muitas vezes os polinizadores não são mais do que digamos, uma mercadoria e no caso americano e naquela zona dos amendoais e daquelas monoculturas, elas realmente é um produto que chega lá para polinizar e é retirado. Ele é fundamental, mas não é exatamente nessa perspectiva que nós queremos fomentar a polinização. Exatamente, as sebes verdes e a capacidade de gerir, tal e qual como estava a dizer, de vários pontos nas cidades e mesmo na agricultura, para fomentar a polinização e não ser, digamos, quase um produto que vem de fora para dentro para fazer um serviço. Não é esse o objetivo. Exatamente, não é nada esse o objetivo. Se por acaso induzi em algum equívoco, peço desculpa, de forma alguma. Este era apenas um exemplo no sentido de mostrar a urgência e do problema em muitos contextos, neste caso na Califórnia, de facto o que está a acontecer é que há uma depressão tão grande, há uma escassez tão grande de polinizadores que tiveram necessidade de fazer este tipo de serviço completamente artificial, não é isso que queremos de forma alguma, não. Nós queremos de facto valorizar ou recuperar, restaurar os nossos ecossistemas e torná-los de facto capazes de dar resposta a estes serviços sem que seja necessária a nossa intervenção, portanto a nossa intervenção de uma forma inteligente, não é de forma alguma fazer esse serviço. Não, nada. E continuamos nesta lide de olhar de forma muito interessante para o ecossistema e para o meio ambiente, e a Teresa está-nos a falar das monoculturas. Como é evidente, o conceito das monoculturas não é um conceito, portanto,
tudo que é mono eu acho que é antinatura, não existe nada que seja mono na natureza e não deveria de existir mesmo na produção. A Teresa está a falar do caso alentejano, das monoculturas, nomeadamente do olival intensivo e superintensivo, e eu até acrescentaria mesmo um conceito de parques que pensam numa monocultura, como, ou seja, determinadas espécies que são rápidas e que estratificam a cidade num determinado ponto, e eu tenho um pouco essa questão, eu compreendo a questão dos meterodosíderos na frente litoral aqui do Porto, mas ao fim de um determinado tempo eu pergunto se já não poderíamos pensar numa outra estrutura que não seja sempre a mesma espécie para gerir sempre os espaços públicos. Portanto, eu aqui juntava duas coisas para a Teresa. Tem razão, bom. A agrícola e a monocultura também como opção paisagística. Bom, a questão de facto do Alentejo e das culturas superintensivas é um desastre. É um desastre e a curto prazo, médio prazo, sentiremos isso a muitos níveis. É um desastre, enfim, enquanto, porque de facto acabam por ser, são situações que não estão em harmonia com o próprio sistema, com o contexto geográfico em questão, portanto as condições climáticas inclusivamente não são favoráveis àquele tipo de agressivo de cultura, não é? Por outro lado é um custo enorme para o solo, portanto os solos, ainda por cima solos que já são relativamente pobres e, portanto, de facto, é uma pressão acrescida muitíssimo grande. Portanto, nós, de facto, isto é feito a custo, o custo ecológico destas culturas é brutal e, portanto, vamos senti-lo mais tarde. Enfim, do ponto de vista de paisagem, então, evidentemente, portanto, o que estamos a fazer é uma mudança. Diz-me a minha colega, de qualquer maneira, a minha colega Teresa Pinto Correia diz-me que ainda estamos, enfim, a 15, 20% do total da mancha, ou seja, ainda temos tempo para não permitir esta transformação tão radical da paisagem do sul de Portugal. Eu espero que não. De facto, a pressão da economia é muito grande, mas eu penso que, como as condições são de tal forma artificiais, e estão a ser favorecidas pelo perímetro de rega do Alqueva, portanto, de facto, e conseguiu-se expandir de forma intolerável, portanto, este perímetro de rega, precisamente para conseguir abranger mais solo e conseguir disponibilizar mais solo para essas culturas que são culturas inviáveis no curto, médio prazo, não é? E, portanto, de facto, nós temos uma situação que é lamentável, mas que tem a ver com a nossa gestão do território, que tipicamente, nestes casos, não tem em conta, digamos, este equilíbrio ecológico, não é? Portanto, está tudo em desequilíbrio, é a paisagem, é o solo, são os recursos hídricos, de facto, é estarmos a insistir com uma solução que não é solução, portanto, mas enfim, é temporária, serve a alguns e os custos depois ficam lá. Isto é... Claro. E uma questão, digamos que são duas... Estou mais de acordo. Agora, quanto à monocultura, não posso estar mais de acordo, até porque nós, como temos cada vez mais situações que frequentemente são disruptivas, portanto, sejam questões fitossanitárias, sejam questões de uma onda de calor, climáticas, não é? Portanto, a monocultura significa sempre que aquela espécie, não é, tendencialmente, não é, ela vai partilhar a mesma resposta face aos fatores de perturbação. Portanto, perante um fator de perturbação, se tivermos uma monocultura, estamos muito menos protegidos. Uhum. Este é, aliás, o problema também da agricultura intensiva. Completamente. Portanto, antes do Milton fazer a questão, eu colocava aqui duas questões que estão em cima da mesa, que no fundo são as duas sobre uma temática, que são as escolas. Como é que nós conseguimos ultrapassar, digamos, o alcatroar dos recreios e dos fundos das escolas? Exato, eu acho que a ideia é super pertinente e juntava aqui a ideia da necessidade de haver os laboratórios escolares da paisagem, levar os alunos a estar mais próximos do ar livre. E depois o Milton faria... É fantástico, eu agradeço imenso, porque nem tinha eu pensado nela, mas é, por exemplo, uma solução de base natural. Esse é, por exemplo, um portfólio para uma cidade, não é? Se quisermos fazer um programa específico, digamos, de soluções de base natural, portanto, e até trazer alguns fundos deste novo Green Deal, dos novos programas associados, é de facto isso,
Isso é um programa perfeito. Portanto, vamos olhar para as escolas, portanto, para as situações de facto das escolas e como é que podemos levar natureza, como é que podemos levar sol. Quando levamos sol, levamos natureza, não podemos esquecer, o sol é também natureza, não é? Quando levamos sol, levamos natureza e levamos, de facto, a possibilidade, de facto, de termos um espaço que é muito, muito melhor, portanto, que é esse, de facto, para além de todo o papel que o solo também desempenha em termos até dos equilíbrios hídricos, etc., conhecemos, não é? Portanto, essa podia ser, há pouco falámos das cidades, é uma situação muitíssimo interessante, não é? A outra questão que me perguntou é... Sei que o Milton está a querer fazer uma questão, que ele fez um wave. Não sei se a Marta quer abrir o microfone ao Milton. Sim, Milton já poderá intervir. Eu só ouço aqui uns apitos, isto devia ser resolvido, esta coisa. Não sei se toda a gente ouve estes apitos, mas é uma coisa permanente. Os comentários estão sempre as pessoas a comentar. Milton, Estou sim, boa tarde. Estou? Sim, estamos a ouvi-lo, sim. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a Sra. Ilana Freitas, uma grande amiga da nossa Casa Museu Elísio de Moura. Eu não queria intervir, eu queria apenas era salientar a questão do perigo do cultivo intensivo no Alentejo, tem sido a consecutiva destruição dos conjuntos arqueológicos. Sem dúvida. Que tem sido vindo a ser chegada à imprensa. Portanto, será também um fator muito negativo também na questão do património nacional. Absolutamente, eu também lhe agradeço essa questão, porque eu acho que uma das coisas que o país devia ter, rapidamente, é de facto identificar o património natural e cultural. Nós precisamos ter, digamos, público, no domínio público, não é? Uma identificação muito clara daquilo que, mas combinada da tal herança biocultural, de facto, porque de facto em muitas situações as coisas podiam-se resolver umas coisas com as outras, mas não há razão nenhuma para estarem separadas. Eu também acho que devemos ter essa informação disponível, pública, de facto, e hoje é possível, então, temos ferramentas que podem tornar isso completamente disponível, e essa cartografia, digamos assim, era muitíssimo relevante, e portanto é verdade o que diz, portanto temos assistido de facto a perdas inqualificáveis de facto de património no país também, nessas zonas, sem dúvida. Meramente megalítico, etc., nosso inmerso. A Fedra está aqui a colocar uma relação entre as zonas mais urbanas, mais densamente povoadas e as que são mais periféricas, é de Passos de Ferreira, e perguntava como é que este Pacto Verde, este Green Deal, New Green Deal que nós estamos a avançar, consegue penetrar até às zonas mais suburbanas e tem aqui várias questões a falar sobre Lousada e Passos de Ferreira. Portanto... Sim. Bom, eu, em primeiro lugar, deixo-me dizer que eu acho que Lousada é um excelente exemplo de um concelho que tem sido muitíssimo, eu vou acompanhando a atividade de Lousada, acho que é um dos concelhos que tem feito um trabalho muito interessante na educação ambiental, no envolvimento das populações em dinâmicas ambientais, de florestação, conhecimento da biodiversidade, tem uns catálogos fantásticos, portanto, e muito interessantes também disponíveis para as escolas, e portanto é de facto um concelho que tenho acompanhado, Passos Ferreira menos. Eu não disse, embora seja de Coimbra, eu sou de Vila Nova Famalicão, produzi uma minhota, portanto eu também cresci no Baixo Minho e portanto o Norte é também a minha casa. E portanto, de facto, a questão do Green Deal, portanto, e das oportunidades que existem, elas estão em muitas áreas, não é? Portanto, agora, eu penso que no imediato, para efeitos da maior aproximação, portanto, sobretudo das zonas periurbanas, digamos assim, e a transição do espaço urbano para o espaço rural é um desafio para todos, como também é o espaço rural e o espaço urbano, mas o espaço de transição também, não é? Porque o espaço de transição são sempre aqueles que às vezes não são nem uma coisa nem outra, mas também nunca soubemos construir, digamos, uma alternativa, não é? Portanto, são espaços mais complexos do ponto de vista das soluções, mas eu penso que há programas que, concretamente as CIMs, as comunidades intermunicipais
podem gerir e que são no sentido da integração e que são fundos do Green Deal. Estou a pensar, por exemplo, nas lógicas de mobilidade. As lógicas de mobilidade podem ajudar muito na transformação da cidade, no cumprimento de objetivos ambientais. Nem sempre olhamos para elas dessa forma, mas é uma área onde eu penso que podemos articular. Também nas áreas protegidas ou áreas consignadas, portanto, à conservação. Mas, como digo, eu penso que a prioridade de utilização de fundos para essas zonas, onde me parece mais fácil ocorrer, é através das comunidades intermunicipais, portanto, e programas de facto orientados para esta interseção ou esta transição rural-urbano, não é? Mas isto pode nos levar muito longe, o desenho destas, mas é por aqui. O Green Deal também tem programas que têm a ver com o restauro dos ecossistemas, com a plantação de novas áreas verdes, enfim, olharmos para os rios, a redução dos níveis de pesticidas, enfim, há tantas áreas onde é possível, mas eu diria que a mobilidade e os transportes podem ser elementos estruturantes de olhar os territórios nestas zonas de transição. Eu tenderia a olhar, de facto, para a mobilidade como elemento aqui de primeira abordagem a esse espaço de transição, porque podemos até pensar, por exemplo, na economia local e na resposta agrícola, no Farm to Fork, que é um dos programas do Green Deal, e também na possibilidade de aproximarmos uma oferta de zonas de maior propensão rural da oferta do consumo urbano. É outra possibilidade, mas isso depende da sintonia que houver nesse dito espaço. Mas penso que também essa seria uma outra possibilidade. Portanto, as soluções de economia local, necessariamente com o envolvimento das associações de desenvolvimento local, com os grupos de ação local, que são também realidades que tendemos a esquecer e que estão muitas vezes muito atentos a essas zonas. Uhum. A Manuela, portanto, é uma conterrânea, ficou muito contente por saber que a doutora Helena é de Famalicão e está aqui em cima da mesa mais um convite para ir ao Parque da Devesa. Já sei, eu sei, isso também tem. Portanto, e também aqui, a nível do Fundão, o Nuno Garcia diz que o Fundão está a ter algumas ações, nomeadamente a nível da autarquia, de preocupação de sustentabilidade e da biodiversidade, nomeadamente na Serra da Gardunha. Certo. Eu agradeço também ao Nuno Garcia. Isso é muito interessante. Serra da Gardunha, eu estou a coordenar um programa que se chama Iniciativa Cultivar, que envolve o Fundão, um dos produtores de cereja também, a Ser Fundão, e envolve também o Centro de Biotecnologia de Plantas, que é patrocinado do Instituto Politécnico Castelo Branco, mas também é patrocinado pela Câmara Municipal do Fundão. E um dos objetivos deste programa é exatamente tentarmos fazer da Serra da Gardunha, de facto, um exemplo. Enfim, vamos procurar valorizar, do ponto de vista da natureza, a Serra da Gardunha. Onde nós estamos a estudar em concreto é um endemismo da Serra da Gardunha, que é os fodelos, portanto, que eventualmente conhecem alguns, é uma planta muito simbólica na Serra da Gardunha, mas a Serra da Gardunha é, de facto, um sítio absolutamente espetacular, que, enfim, podia ter sido destruído a certa altura, mas eu sei que o Dr. Paulo Fernandes, o Presidente da Câmara do Fundão, é um apaixonado pelas questões da natureza, ele próprio engenheiro florestal, e temos a sorte de o ter agora à frente do Conselho Regional do Centro e, portanto, espero que sim, que seja possível, de facto, tornar este espaço, a Serra da Gardunha, um espaço ainda melhor. Portanto, nós estamos sempre a ver os vários exemplos que nós temos de norte a sul, com imensos projetos e algumas câmaras e algumas associações que são muito ativas, mas... Eu queria destacar o papel de Serralves nessa área, desculpa-me interrompê-la, porque um dos projetos absolutamente extraordinários que a Fundação de Serralves tem, e que eu gostava muito que o parque ainda colaborasse mais com ele, e que ajudasse a crescer, é de facto uma excelente interação com uma série de municípios do país, que são municípios fundadores da Fundação de Serralves, não é? E, portanto, estamos a ver se desenvolvemos também este nível de programação, de programas também
educativos, ciclos de conferências, etc., que possam de facto envolver mais este conjunto, esta ampla rede, de facto, autarquias com as quais a Fundação Serralves interage de uma forma extraordinária e também ao nível das artes, portanto, das artes, da cultura, levando a arte. De facto, é um projeto fabuloso, de facto, de intercâmbio, que é muitíssimo importante, eventualmente pouco conhecido, não é? Mas que é exatamente isto, é este, e provavelmente também por isso estamos aqui de vários sítios, não é? Hoje, por isso, de facto, porque esta interação tem sido eficaz e tem sido muito produtiva. Uhum. Há um ponto na apresentação da Helena que eu gostaria aqui de sublinhar, não só porque coloca o ser humano ao nível da Copa da Árvore, é muito interessante, realmente aquele projeto de Serralves junta realmente a questão da cultura, a arte e a natureza, é realmente uma perspectiva muito diferente do que o ser humano tem face à Copa da Árvore, e a ideia de as cidades, portanto, a Madeira ser um elemento cada vez mais urbano. Isso é muito interessante. Eu gostava de conversar um pouco sobre este material que é tão interessante e ele está tão às vezes arredado dos grandes centros urbanos. É incrível, isso é por acaso incrível. Como é que é possível que isso tenha, quer dizer, como é que isso aconteceu de uma forma tão, não é, não é, tão dramática, tão drástica, não é, que de facto parece, nem nos lembramos já, não é, que a Madeira era tão relevante nas cidades e de facto ela vai voltar. Ela vai voltar já, como já acontece em muitas cidades que são de facto mais pioneiras na sustentabilidade, neste desígnio, não é? Conhecemos vários, seguramente, muitos exemplos na Escandinávia, não é? De facto, porque há muito, e não só, na Ásia também, há imensas situações interessantíssimas. A ideia é exatamente essa, é que de facto a Madeira, desde logo, estávamos a falar há pouco da transição rural-urbana, não é? Exato. Mas o elemento que nos une é a Madeira. Exato. Um dos elementos que nos une automaticamente, não é? Não é? Se circularmos, Exato. não é, da cidade para o campo, uma coisa que vemos sempre é a Madeira. Tem mesmo razão. E, portanto, a Madeira, se nós cuidássemos também da Madeira, se ela também fizesse parte, talvez parte do estigma que temos associado, do risco, não é? Talvez não fosse tão forte. Por outro lado, há uma questão aqui muito importante, é que a Madeira também tem importância ao nível do sequestro de carbono. E, portanto, a mitigação climática, não é, também vai passar pelas soluções de desenho urbano, as novas soluções da construção. As novas soluções de construção são também os jardins que as pessoas já conhecem, os jardins verticais, não é? Os terraços, enfim, claro que sim, também é um elemento importantíssimo, mas a madeira é absolutamente estratégica, porque se nós precisarmos de madeira, isso é uma das coisas que mais me espantou, mais me surpreendeu a certa altura quando visitava as caves na zona de Vila Real, na zona do Douro, enfim, as caves várias, que uma vez tive, enfim, direito a uma visita dessas nos tempos que andava pela valorização do interior, uma visita absolutamente fantástica, e a certa altura uma das questões mais extraordinárias que o TAD conseguiu fazer enquanto universidade foi, de facto, colocar a ciência do vinho, não é, a tecnologia no centro dos seus programas de formação, de uma forma muito pioneira, antecipando, de facto, a importância que ia ter na atividade da região, da paisagem, etc. E uma das coisas que me surpreendeu é que, de facto, toda a parte depois de reservatório de vinho, toda ela, não é? Da Madeira, era toda importada de França, em especial de França, não é? Do carvalho francês, etc. E perguntava, mas na altura, de facto, porque é que quando ficaram as facas do Palassolo, não é? Mas porque é que quando fizemos não é, quando apostámos, fizemos esta aposta, podíamos também ter apostado numa floresta que abastecesse as necessidades que iriam resultar deste investimento. O que lança aqui a questão de, digamos,
que aconteceu aqui? Acho que... Não sei se a Arminda saiu ou se perdeu a rede. Estamos aqui com problema técnico. Vamos aguardar um bocadinho que a Arminda- Arminda volte a entrar. E se calhar Já estava- pegávamos está um bocadinho. Acho que ainda não. Está a entrar. Está a entrar. Ótimo. Arminda. Penso que ainda não. Ok, eu acho que lançava também o convite às pessoas que estão aqui a participar de levantarem a sua mão e de colocarem a questão diretamente à Helena, uma vez que temos esta oportunidade e, portanto, seria também uma forma de sermos mais interventivos uns com os outros e podermos conversar. Não sei se há alguém que queira colocar alguma questão. Eu volto a lançar o convite. Parece que não. Parece que não. Bom, eu acho que nós também já falámos aqui, Helena, num bom conjunto Não sei, de... Mariana, desculpem-me a equipa toda do parque se eu esqueci aqui algumas coisas, mas vocês são fantásticos, estão a fazer um trabalho incrível e portanto, são tantas coisas que fazem que eu até me perco na profusão de atividades que desenvolvem, não é? Isto é espantoso porque, efetivamente, apesar dos constrangimentos que esta nova forma de falarmos nos traz, também nos dá depois a oportunidade de irmos abordando aqui no chat um conjunto de projetos que, no plano nacional e internacional, já têm vindo também aqui a ter algum destaque. Portanto, eu fui realçando aqui alguns, mas existem muitos outros, obviamente, se fôssemos cidade a cidade, e acho que a Helena tocou aqui num ponto bastante interessante, que são os fundadores, os municípios fundadores da Fundação de Serralves, que têm tido também um trabalho muito, muito grande e contínuo connosco, no que respeita também às questões ambientais e sobretudo, à mensagem, muitas vezes através do processo artístico e também científico, de temas que são emergentes. Portanto, esse apelo e esse contar a história também um pouco do trabalho que vamos fazendo, eu acho que é muito importante para as pessoas que aqui estão e de certa forma nos ouvem. Eu não sei se calhar, se dávamos mais uns minutos para ver se a professora, se a doutora Arminda entrava ou não. Ok. Eu acho que estamos mesmo com dificuldade, portanto, se calhar eu lançava uma última vez a oportunidade das pessoas presentes de poderem colocar aqui alguma questão e, caso não, fazia aqui um pouco uma síntese então daquilo que foi dito aqui hoje, portanto, não só realçar os aspectos... Ela diz que está sem áudio, a Arminda está sem áudio. Ok, vamos lá ver o que é que se passa. Nós sabemos que hoje foi avisado atempadamente, não é? Que Portugal está com a questão da... Pois, eu penso que até o próprio... em baixa, portanto... Eu agora já tenho o áudio, certo? Já. Já. Pronto, eu peço-vos imensa desculpa. Isto Isto caiu, desligou-me completamente. Portanto, a questão era sobre os viveiros. Como é que nós deixamos os viveiros para trás? Muito importante. Essa questão é importantíssima também. É uma preocupação imensa que eu tenho, porque quando pensamos, por exemplo, que o European Green Deal, portanto, o nosso Acordo Ecológico Europeu, prevê a plantação de 3 mil milhões de árvores, não é? E nós pensamos onde é que vamos buscar essas árvores e qual é o plano que temos para as plantar, não é? Isso, e quem fala nisto, e quando menciono isto, vejo também com igual preocupação, por exemplo, quando queremos fazer uma aposta, por exemplo, na diversificação do setor hortofrutícola, não é? Exato. Também temos imensos problemas e até, enfim, infelizmente até no que diz respeito às nossas próprias variedades nacionais, não é? Portanto, enfim, há não há dúvida que... No caso do castanheiro, não é? O castanheiro e a oliveira, normalmente estão sempre muito associadas aos viveiros e ao tipo de produção que nós temos feito para fazer a multiplicação de espécies que multiplicamos muitas vezes. Elas são há atividades clones, não é? Estamos sempre a fazer clones.
Sim, sim, portanto, nós de facto com a centralização de muitos das nossas direções, que enfim, nós temos as florestas, como toda a gente sabe, não é? Basicamente as florestas estão centradas em Lisboa, agora enfim, tentou fazer um pequeno exercício de centralização, mas enfim, portanto, de facto, toda essa remoção, portanto, de estruturas que estavam descentralizadas e que tinham essas competências desapareceram dos territórios, não é? Portanto, e realmente passou a ser muito mais fácil importarem de viveiros internacionais sem controle, muitas vezes, a esmagadora maioria das vezes, sem controle fitossanitário, para é uma coisa gravíssima. Depois temos o custo de ter que resolver ou tentar resolver esses problemas, mas depois isso já dissemina, portanto, enfim, é realmente uma questão absolutamente central. Olha, os jardins botânicos os jardins tinham todos também o seu viveiro, enfim, e mais, seria até importante do ponto de vista da empregabilidade nos territórios, por exemplo, chamados de baixa densidade, nos territórios rurais. Portanto, há soluções até de novos empregos que realmente podiam estar perfeitamente associados a isso, não é? É uma das áreas que eu própria, um dos projetos que tenho na Universidade de Coimbra foi exatamente a construção aqui enfim, da tentativa de trabalhar com a Associação de Viveiristas, porque, por exemplo, os citrinos de Portugal, a maior parte das árvores de citrinos, que os citrinos nós pensamos, dizemos as laranjas do Algarve, mas as árvores, 90% vêm aqui das margens do Rio Ceira, não é? E não há dúvida que essa hoje, por exemplo, quando se pensa em Serralves, no Parque de Serralves, quando, por exemplo, agora se quer substituir o bucho, a preocupação que se tem que ter é saber se há viveiros que possam fornecer uma alternativa. Portanto, estas questões são esse é um tema muitíssimo relevante. E há aqui um outro muito bom que eu agora aproveitava para o lançar e pedir à Helena para fazer um bye, porque estamos em cima dos minutos de acabar este tempo de conversa. A Teresa Silva coloca aqui em cima da mesa também o banco de sementes. Claro, quando estamos a falar de viveiros, também estamos a falar de banco de sementes. Sim, com certeza, sim. Esta questão do banco de sementes é uma questão também que, enfim, infelizmente ainda assim já temos, enfim, durante algum tempo até descuidámos mesmo uma estrutura nacional que pudesse ter o Banco de Germoplasma Nacional, não é? E, portanto, agora felizmente temos no Minho, exatamente, enfim, um Banco de Germoplasma Nacional que tem uma função muito específica, evidentemente que não serve para tudo. Nós, de facto, essa é uma área que descuidamos e que espero que ainda se vá a tempo de fazer alguma coisa diferente. É uma aposta inequívoca, portanto, de facto, na produção de sementes, na conservação de sementes. Eu acho aliás, há um movimento internacional que é muito curioso, que está a surgir e a ganhar força, que é exatamente a ideia de que a semente devia ser mesmo uma obrigação do Estado. Conservar as sementes devia ser mesmo um investimento público, não é? Até porque todos sabemos também do que isso representa. Exato. Há um movimento grande nesse sentido de fazer com que seja realmente um investimento público assegurado a questão da conservação de sementes. Ana Freitas, eu posso agradecer ao convite que me fizeram, eu ter a oportunidade mais uma vez de estar a conversar com a Helena, tantas pessoas que nós ultrapassamos os 80, não sei se vocês foram apercebendo, foi um movimento muito interessante. Dar desde já os meus parabéns e todo o sucesso para mais este projeto que vai abraçar. Eu agradeço a Serralves por esta iniciativa e se já está aqui também a Mariana está a falar na próxima semana, portanto 2 a 8 dias vai haver aqui uma nova conversa, vamos falar sobre os plásticos no mar, um desafio global, vai ser muito interessante falar com a Paula Sobral. Por favor, juntem-se a nós na próxima semana, muito obrigada e eu agradeço a companhia de todos. Muito obrigada. Fecho então a sessão. Quero agradecer à Arminda e à Helena, um especial agradecimento às duas, pelo facto de proporcionarem esta sessão. Lembrar que estas iniciativas e atividades também são possíveis porque existe uma equipa de Serralves empenhada para que elas aconteçam. E em nome da equipa do Parque eu tenho que agradecer também a todos os colegas que trabalharam para o sucesso desta atividade. Lembrar também que na próxima quinta-feira, à mesma hora, às 18 horas, teremos então a sessão que a Arminda referiu,
com a investigadora Paula Sobral, da Universidade de Coimbra, cujo tema aqui vamos passar agora para os oceanos e perceber um pouco também do que está a acontecer, da degradação dos habitats e, no fundo, do que é que nós estamos a contribuir para isso. O homem, lá está, estamos sempre nisto. Lembrar também aqui um pouco, se calhar eu pegava na frase que a professora Helena iniciou, dizendo que só os peixes mortos é que não remam contra a corrente. A verdade é que nós estamos aqui com uma equipa cheia a discutir problemas ambientais no meio de uma pandemia e, portanto, isto mostra que efetivamente o nosso serviço está a ser cumprido, ou seja, nós continuamos a trabalhar na formação e, no fundo, na transmissão de valores, na partilha, enquanto uma entidade que trabalha a cultura, a arte, o ambiente, nós devemos isso à sociedade e, portanto, é assim que Serralves vai dar continuidade a este Conversas com Serralves. A todos os participantes, o nosso muito obrigado. Disponibilizaremos, obviamente, toda a informação que necessitarem, que gostassem de ter. Tivemos aqui algumas pessoas que pediram os links, nós faremos chegar via e-mail. A própria sessão foi gravada e, portanto, o vídeo será posteriormente divulgado depois nas nossas redes e desejar-vos um final de dia feliz. Encontramos-nos aqui até a próxima quinta-feira. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.